Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Terceiro domingo da Quaresma, continuamos a nossa caminhada quaresmal. Domingo justamente em que nós vamos ouvir falar sobre a água viva, lembrando bem a nossa caminhada batismal, né, que vai recordar também a questão da água que nós somos batizados. Portanto, faz parte da caminhada quaresmal, também vendo naqueles sinais da nossa vida batismal aparecerem, né? Justamente, nós vemos aí no apóstolo de Sicar, na liturgia desse domingo, falar da água viva. E nós sabemos que é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós estamos continuando a nossa campanha da fraternidade. Viu? Sentiu compaixão e cuidou dele. É justamente o lema da nossa campanha da fraternidade. E tem um objetivo geral, né, que temos na campanha da fraternidade, que diz assim: qual que é o objetivo geral da campanha da fraternidade esse ano? Conscientizar a luz da palavra de Deus para o sentido da vida como dom e compromisso. Conscientizar a luz da palavra de Deus para o sentido da vida como dom e compromisso. Porque justamente o tema é esse: fraternidade e vida, dom e compromisso. E que continua aqui o objetivo geral, que se traduz em relações de mútuo cuidado entre as pessoas. Ou seja, a vida como dom e compromisso se traduz em relacionamento de cuidado mútuo entre as pessoas, na família, na comunidade, na sociedade e no planeta, nossa casa comum. Ou seja, a vida como dom e compromisso vai traduzir nessa corresponsabilidade uns com os outros e com tudo que está ao nosso redor. Nesse objetivo geral aparece aquilo que nós queremos aprofundar e ver, né, como que nós podemos nos converter para o outro, para o bem do outro, convertermos para Cristo, como é que nós vamos encontrá-lo na pessoa dos nossos irmãos e irmãs. Ou seja, não só olhar aos nossos pecados pessoais, mas ver que quantas coisas que existem que têm como consequência o nosso relacionamento com o outro. No mundo de tantas fofocas e tantas falsidades de notícias, quantas coisas que existem, quantas coisas que falam contra Cristo, contra Maria, contra a igreja. Nós vemos justamente esse relacionamento nosso que vai ser a nossa resposta. A vida é um dom e é compromisso, por isso que nos vê a fraternidade, nos preocuparmos uns com os outros. Depois disso, o texto base da campanha da fraternidade, ela fala dos objetivos específicos. São 10 objetivos específicos, alguns deles marcando apenas para início de conversa, que é apresentar o sentido de vida proposto por Jesus nos evangelhos. Apresentar o sentido da vida. De onde viemos, para onde nós vamos, o que fazemos aqui, qual é o sentido da nossa vida, conforme nos fala o Evangelho. Segundo, propor a compaixão e ternura e o cuidado como exigências fundamentais da vida para relações sociais mais humanas. Propor o sentir com o outro, compaixão. A ternura e o cuidado como exigências fundamentais da vida para relações sociais mais humanas. Necessitamos muito disso. Passamos pela vida quase que indiferentes um ao outro, não sentimos com o outro, não nos preocupamos com o outro, pensamos apenas em nós mesmos. E ao pensar apenas em nós mesmos, acabamos construindo nossos infernos, né? Terceiro, fortalecer a cultura do encontro, da fraternidade e a revolução do cuidado como caminhos de superação da indiferença e da violência. Fortalecer a cultura do encontro entre as pessoas, enquanto as várias realidades, também a cultura da fraternidade, vivemos como irmãos, e a revolução do cuidado, não só encontrar
não só viver como irmãos, mas cuidar do outro, como caminhos para a superação da indiferença e da violência. Apenas 3 dos 10 objetivos específicos dessa campanha da fraternidade de 2020, fraternidade e vida, dom e compromisso, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Nesse terceiro domingo da Quaresma, caríssimos irmãos e irmãs, nós temos um texto do Evangelho de João que é bastante longo, mas nós somos chamados justamente nesse tempo da Quaresma, assim como também na Semana Santa, a escutarmos abundantemente a palavra de Deus. E justamente esse texto fala da samaritana, samaritana que estava justamente à beira do poço de Jacó, e ao mesmo tempo Jesus chega ali. Jesus chega a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. E aí começa um diálogo muito importante. Jesus diz a essa mulher: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher então ficou interessada. Senhor, nem sequer tens um balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Jesus respondeu: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. A mulher então disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e tenha que vir aqui para tirá-la. Então Jesus começa a caminhada de conversão. Há uma busca das pessoas dessa vida nova, dessa água que jorra da vida, essa água viva, não é? Como fala Jesus. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então começa a iluminar a vida dela. Vai chamar teu marido e volta aqui. Ela vai dizer: não tenho marido. Falou: disseste bem que não tens marido. Na verdade, se tivesse 5, e o que tens agora não é teu marido. Aí a mulher disse: Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Jesus ilumina a vida daquela mulher sobre a sua situação real, e ela começa a discutir questões religiosas. Onde é que deve adorar a Deus? Aqui no Monte Garizim ou lá em Jerusalém, no Monte Sião? Acredita, minha mulher, que está chegando a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais quem não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Mas está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Né? Portanto, Jesus fala dessa presença de Deus na história e na vida das pessoas. E Deus é espírito, diz Jesus, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. E a mulher então diz a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas essas coisas. Jesus ilumina a vida da mulher, a realidade dela de casamento, ao mesmo tempo ilumina a discussão que elas são a questões religiosas, e ela coloca que o Messias vai iluminar isso tudo. E ele se identifica: sou eu que estou falando contigo.
Quando ele se identifica, chegaram os discípulos que foram fazer compras e admirados de ver Jesus falando com a mulher, né? E então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo: vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? Ela então, uma vez que teve sua vida iluminada, ao mesmo tempo que ela se conversou com Jesus e viu que ele tinha essa água viva, e na discussão religiosa iluminou sua própria vida, ela passa a ser também missionária. Ela vai contar aos outros que ela experimentou. E, ao mesmo tempo, vai fazer pergunta: será que chegou o Messias? Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos que foram comprar comida ofereceram a Jesus o alimento, que vai dizer: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos não entenderam muita coisa, mas ele disse que o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aí fala Jesus: levantai os olhos e vede os campos, estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário, recolhe o fruto para a vida eterna. Assim o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é que semeia e o outro que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Enfim, essa questão Jesus vai dizer da necessidade de evangelizar, fazer a vontade do Pai, jogar semente, e cada um vai fazendo, um joga semente, outro rega, outro colhe. O importante é fazer a vontade do Pai. Enquanto conversavam os discípulos com Jesus, fala a leitura, a mulher justamente trouxe os habitantes da cidade. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa de sua palavra. Então, ela foi testemunhar o que a sua vida foi iluminada. E se perguntava se o Messias tinha chegado. E muitos vieram para ver Jesus, para estar com Jesus. Então, precisou alguém falar. Mas enquanto ela colocava justamente uma dúvida, quem esteve com Jesus disse o seguinte: muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, mas nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. É a nossa vida, caríssimos irmãos e irmãs. Há uma carência, a mulher vai numa hora que não é usual para buscar água, porque devido à sua vida moral que não era muito boa, se encontra com Jesus que ilumina a sua vida, que fala da água viva e fala da sua realidade, explica justamente sobre onde é que se adora a Deus, e ela sai contando para as pessoas com alegria que a sua vida foi iluminada. E ao contar isso, muitos vêm para se encontrar com Jesus e permanecem com Ele. Assim também é a nossa vida. O discípulo, o apóstolo, aquele que anuncia a Cristo, vai contando a sua experiência. Mas o importante é que a experiência que cada um vai explicitar e vai falar é apenas a primeira motivação. Depois cada um vai fazer a experiência de Cristo. Não é mais pela tua palavra agora. Nós mesmos vimos e ouvimos. Ele é o Filho de Deus. É essa convicção, meus irmãos e irmãs, que o missionário deve cada vez mais rezar para que aconteça. É necessário que alguém vá para contar, para explicitar, dar seu testemunho. Mas a consequência é que cada um tenha se encontrado com Jesus Cristo e não mais necessite da palavra do missionário, mas se encontrou com o Senhor. Ou seja, não depende mais se ele continua dando bom exemplo ou não. Ele se encontrou com Jesus Cristo e nós cremos que Ele é o Filho de Deus. Assim também a nossa quaresma, assim também a nossa caminhada para a Páscoa. Realmente que nós possamos estar com Jesus Cristo, água que brota
para que nós possamos ter a vida eterna e possamos testemunhar que Ele está no meio de nós. Continuemos bem a Quaresma e a campanha da fraternidade. Que Deus abençoe e guarde a todos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.